Semana? Descansaram um pouquinho, relaxaram? Voltamos à nossa rotina então, né? Hoje, segunda-feira, mais uma aula de história. E na aula de história hoje nós vamos fazer o quê? Vamos primeiro corrigir as atividades da aula anterior e dar seguimento com os nossos estudos, né? Estamos falando sobre fontes históricas, o quanto elas são importantes para o estudo do passado, né? E nós só sabemos hoje como viviam os nossos antepassados, as gerações passadas, porque eles também deixaram algum tipo de fonte que os pesquisadores e historiadores conseguem desvendar e dizer para nós como que essas pessoas viviam no passado, né? E nós também estamos deixando nossas fontes históricas, como nós estamos vindo estudando já faz um tempinho, né? Nas fotografias, nas músicas, na forma como vestimos, na forma como estudamos, os registros nos cadernos, nas folhas, tudo que nós deixamos registrado, seja uma arte ou apenas um registro, nós estamos deixando uma fonte histórica se nós guardarmos, né? Então vamos lá? Vamos corrigir então. Com o livro de vocês, na página 67, vocês vão acompanhar a prof para nós fazermos a correção de hoje, certo? Vamos lá então? Então vamos lá, olha só. Então acompanhe aqui com a prof. Nós falamos sobre a música como fonte histórica. Como que a música pode ser uma fonte histórica? Porque geralmente quem escreve uma canção, quem escreve a letra de uma música, está colocando a sua opinião, seu pensamento a respeito de algo que ele está vivendo no momento. Então nós temos a música como até no meio social que nós vivemos, uma manifestação, né? As pessoas se manifestam colocando sua opinião referente a temas políticos, a temas sociais, a época que nós estamos vivendo, né? Provavelmente já vimos em alguns momentos músicas, paródias, até mesmo, né? Que falem sobre o momento, sobre o que estamos passando. Então, como que elas podem ser consideradas fonte histórica? E por quê? Vamos ver o que vocês responderam? Então vamos lá. Então nós aprendemos um pouquinho sobre a cultura indígena, né, os instrumentos que os indígenas costumam utilizar nas suas músicas, os portugueses, o que eles trouxeram aqui para o Brasil. E também falamos um pouquinho sobre a cultura africana, a música dos africanos, né? Vocês ouviram a música, o primeiro samba que veio aqui para o Brasil, né, que foi registrado, que é Pelo Telefone. A prof deixou a música para vocês conhecerem um pouquinho. E analisando a letra dessa música, nós conseguimos chegar a um ponto de saber como viviam as pessoas daquela época, né? Como eram as redes sociais de amigos, como era retratado a sociedade naquela época, certo? Então vamos lá, respondendo. Atividades número 1. Confere lá no livro de vocês, tá, gente? Por que a música pode ser considerada uma fonte histórica? O que vocês responderam aí? Verifiquem se é a mesma coisa que o livro sugere para nós, então. Porque a música registra um momento, e ao analisá-la, é possível entender alguns acontecimentos do passado. Isso mesmo, então foi aquilo que a prof falou. Ela é considerada uma fonte histórica porque ao escrever uma música está se registrando um momento, algo que está se vivendo agora. E se for estudado mais lá para o futuro, lá para frente, né? Vai ser possível saber como viviam ou como foi aquele determinado acontecimento que a pessoa está registrando através de uma música, né? Também é importante os instrumentos que utilizavam naquela época em que ela foi feita, né? Qual a tecnologia instrumental determinado grupo, determinado povo já sabia, já tinha como conhecimento. Então, uma série de coisas, né? Hoje em dia, se nós formos analisar as músicas eletrônicas, por exemplo, que tem um monte de tecnologia envolvida, lá no futuro talvez não seja tão novo, né? Já seja algo mais antigo, que já passou. E talvez vão surgir outros tipos de música, outros ritmos, além de uma batida e o uso de tecnologias para se fazer música. Então vamos lá, número 2. Marque os quadrinhos de acordo com a legenda a seguir. Instrumento de origem
indígena, instrumento de origem africana e 3, instrumento de origem europeia. Então, vamos verificar o que vocês colocaram aí, então. O chocalho, 1, instrumento de origem indígena. Pandeiro, 2, instrumento de origem africana. 3, piano, 3, que é um instrumento de origem europeia. E o zunidor é 1, que é um instrumento de origem indígena. O agogô é 2, é africana. E 3, a flauta transversal, é de origem europeia, dos portugueses, que os portugueses trouxeram para nós, né? E apresentaram a valsa, a polca, que é o ritmo dançado em dupla, de 2 a 2, né? E o desafio, gente, conseguiram resolver? Confere lá então. Nós precisávamos, depois de encontrar 8 elementos históricos que não eram compatíveis com a época que foi registrada a imagem de abertura de Benedito Calixto, né, representando e fazendo uma ilustração de uma época bem importante, do momento marcante histórico, né, para os brasileiros, que é a proclamação da República, nós encontramos um automóvel, um celular, um banco moderno, né, uma fachada de banco moderno, um trailer de cachorro-quente, um skate, uma lanchonete, um fast food, uma moto e um helicóptero, né, tem coisas que a Provi nem tinha visto antes. E então, era para vocês pesquisar quando esses 8 elementos foram criados e discutir com os colegas a respeito de como eles entraram em cena, né? Mas como não estamos juntos, eu espero que vocês pesquisaram algo referente a esses elementos que não faziam parte daquela obra, daquela cultura, né? Muito bem. Vamos seguir adiante, então? Nosso assunto de hoje. Tema 3, literatura como fonte histórica. O que é literatura? Vocês já pararam para se perguntar? O que é uma literatura? Um livro, um conto, um livro de histórias, um livro de conto, poesias, letras de músicas, tudo isso é literatura. Mas por que isso é considerado literatura? A Prof colocou lá nos slides para vocês que a palavra literatura, ela vem do latim, uma língua muito antiga, que a maioria das palavras se derivam dela, né? Que significa letras, literis, que significa letras. E que possivelmente também uma tradução do grego gramática, né? Que é quase a mesma coisa, gramática e letra é a mesma área que se estuda. Então, para a gente conseguir entender, então, a literatura, que vem de uma palavra de origem latina, significa a arte ou o ofício de escrever. Isso mesmo, turma. Literatura, a palavra literatura, vem, então, da arte de escrever, certo? Tudo que você escreve, tudo que você registra. Mas, prof, escrever também é uma arte? Também. Muitas novelas, muitos filmes, eles não vêm de um roteiro assim do nada, eles são baseados em filmes. Se cinema é considerado uma arte, literatura com certeza também é. Então, a literatura em si, ou seja, tudo aquilo que é registrado com palavras, com letras na língua portuguesa, é considerado uma literatura, tá, gente? Então, por isso, poemas, contos, letras de músicas, histórias escritas e também as orais, as histórias que são faladas, também são consideradas literatura. Não só aquilo que a gente registra, mas também que a gente utiliza as palavras para se comunicar com outras pessoas. Também é considerada literatura, certo? E nem precisa a gente perguntar o porquê que a literatura é também uma fonte histórica, né? Além de ser um registro ou passado de geração para geração através da oralidade, a literatura conta muita história, conta muita coisa sobre o passado ou o presente de quem está deixando registrado algo, né? Então vamos ler o que o livro traz para gente de informação? Acompanhe com a prof, então. É possível, por meio da literatura, perceber as ideias do autor sobre muitos eventos que ocorreram no passado. Por isso, a literatura também é considerada uma fonte histórica valiosa.
Assim como todas as artes, a literatura é resultado da época em que foi produzida. Ela pode, portanto, revelar pistas do modo como as pessoas pensavam e até como imaginavam o futuro. Isso mesmo, é muito legal. Veja a seguir trechos de um poema escrito por Gonçalves Dias, quando ele estava estudando em Portugal em 1843, 21 anos após a independência do Brasil. Então, esse poema que a gente vai ver aqui, ele foi escrito por Gonçalves Dias. Ele saiu do Brasil e foi estudar lá para Portugal, mas 21 anos após a independência do Brasil. Porque lá no início, quando o Brasil foi descoberto por Portugal, né, antes de acontecer esse fato histórico, o Brasil era dependente de Portugal, nós dependíamos de lá. Tudo que os índios e os portugueses faziam aqui era vendido para fora, e quem comandava tudo isso era Portugal, então nós dependíamos de Portugal. E esse escritor, o Gonçalves Dias, ele foi para Portugal para fazer os seus estudos, certo? Para estudar lá em Portugal, e ele sentiu muita saudade do Brasil. E por isso ele escreveu esse poema com o título Canção do Exílio. O que significa exílio? No livro de vocês tem essa palavra? Aqui, ó. Exílio, lugar distante. Então ele fez um poema falando do lugar distante, já que ele estava distante da terra dele, que era o Brasil, e estava estudando lá em Portugal. Então vamos ver um trechinho desse poema, para vocês verem como é importante o registro ou a literatura, né? Como ela é uma fonte histórica também. Então, nesse poema, o Gonçalves Dias fala: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que é gorjeiam? Vamos ver o significado? Gorjeio é o som emitido pelas aves, ou canto. Então, o Gonçalves Dias quis dizer que lá onde ele estava, as aves não cantavam como aqui no Brasil. Ele estava com saudade, né? Então ele colocou emoção no poema. E lá na terra onde ele morava, que era o Brasil, tinha palmeiras, onde cantava o sabiá, que não cantava como os sabiás lá de Portugal. Então já dá para ver que ele estava com muita saudade do Brasil, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Que lindo! E o poema continua. A prof deixou para vocês verem um vídeo que ele traz o poema todo, tá? Para vocês conhecerem o poema todo do Gonçalves Dias, onde ele fala da sua saudade pelo Brasil, e que esse poema ele foi escrito em 1846 ou 1843. Deixa a prof só conferir aqui. Isso, ele foi escrito em 1846. Então, faz um bom tempo, né? Muito tempo. Então, continuando aqui. Naquela época, reforçava-se a ideia do Brasil como uma nação independente e rica. Então, depois dessa época que ele já foi lá para Portugal, em meados de 1843, né, 21 anos após a independência do Brasil, o Brasil já era independente, considerado uma nação rica, e não apenas como uma colônia de Portugal, né? Já não era mais. E o Gonçalves Dias sentia muita saudade daqui do Brasil, onde era a terra dele, certo? E é sobre esse poema e sobre esse tema, sobre a literatura como uma fonte histórica, é que nós vamos responder algumas perguntas, tá? Mas antes tem o desafio da abertura, que hoje eu vou explicar para vocês e vocês irão fazer sozinhos, tá? Depois da pesquisa, então, que vocês fizeram a respeito de quando foram inventados os elementos que não faziam parte da imagem de abertura, chegou a hora de fazer a restauração. Observe a abertura e substitua as cenas que não podiam estar em uma pintura feita no século XIX, que são aquelas que nós circulamos, tá? Vamos trocar pelo quê? Pelos adesivos
das páginas 142 e 143 do encartado. Então, vocês vão ir lá para o final do livro de vocês e vocês irão encontrar esses elementos aqui, ó, que são adesivos, tá, gente? E vocês vão tirar e vão restaurar a imagem de abertura lá do livro de vocês, colocando cada elemento correto no seu lugar, tá? Substituindo aqueles que não fazem parte daquela cena, considerando a época, né, que foi registrada. O produzindo memória a gente não irá fazer, tá? Vamos para as atividades, então? Número 1. Vão responder ali, tá, gente? Por que a literatura pode ser considerada uma fonte histórica? Por que será? Posso tirar uma ideia daqui, prof? Pode. Leiam com atenção. Olhem o que a prof passou para vocês nos slides na aula de hoje, leiam também com atenção e escrevam uma resposta aqui que vocês vão formular referente à importância da fonte histórica, que é a literatura. Por que a literatura é considerada uma fonte histórica importante? Será por quê, né? A 2. Nestes versos do poema Canção do Exílio, o que são versos? Nós estudamos quando nós estávamos estudando sobre os poemas, né? Versos é o quê? Versos é cada uma das linhas, certo? Aí estrofe é o conjunto delas. Então, nestes versos do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, a que se referem aqui e lá? Ó, ele diz assim: as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, vocês vão responder aqui, na questão número 2, né? Vão colocar a palavra aqui e irão responder. Ao que ele está se referindo? Ao termo aqui e lá. Isso vocês terão que contextualizar com o poema que ele escreveu, tá? Número 3. Leia o texto a seguir e responda as perguntas. Olha só, esse pequeno trecho aqui, ele fala assim: a vida em São Paulo era tranquila, poderia ser ainda mais, não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis, circulando pelas ruas da cidade, muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 km por hora, velocidade permitida apenas nas estradas. Da Zélia Catai, Anarquistas, graças a Deus, Rio de Janeiro. Letra A. Pergunta: o texto retrata um evento do passado ou do presente? E vocês vão responder o porquê. Será que esse texto aqui é do passado ou é do presente? Observem as palavras que compõem ele, os verbos, as ações, significam estar agora no presente ou que era do passado, tá? Confiram lá. Na letra B, vocês irão responder: é possível perceber o que a autora pensa sobre o tempo em que vive? Será que ela deixa claro nesse pequeno trecho a opinião dela sobre o tempo que ela está agora, comparando talvez com o tempo do futuro ou do passado? Não vou dizer agora para vocês o que é, para vocês responderem sozinhos. Então, vocês vão pensar e responder, certo? Então, muito bem. Respondam. E aí a prof deixou para vocês, lá nos slides de hoje também, um conto, o conto de Machado de Assis. Nesse conto, o Machado de Assis, que é um escritor muito famoso da literatura brasileira, que vocês vão ouvir falar muito dele ainda nos seus estudos, ele fala um pouquinho sobre o tempo de escola. O conto, na verdade, é o conto de escola. E esse conto que a prof passou para vocês, ele foi adaptado e feito por uma turma de escola, por alunos maiores que já leram, e eles fizeram uma adaptação em forma de um pequeno filminho, né? Um desenho, na verdade, né? Uma adaptação do conto para vocês conseguirem entender melhor. E ele fala um pouquinho sobre a escola do passado. E a escola do passado era como a de hoje? Não, né? Com certeza não. Então tá lá para vocês verem como era a escola do passado, que na época do Machado de Assis, ele deixou registrada essas informações, e é um conto, e que através desse conto nós conseguimos descobrir como era a escola naquela época, tá?
Deixei também uma atividade bem tranquila, bem legal que vocês vão gostar e um aplicativo de desenho onde vocês vão poder desenhar. Depois dá para salvar também e deixar com uma fonte histórica, né? Olha que fonte legal. Não estamos falando de arte, mas a literatura também é uma arte e vocês podem juntar as duas coisas e fazer um belo desenho e salvar aí no computador de vocês como uma fonte histórica para ser estudada no futuro, tá bom? Então, por hoje era só, gente. Um abraço e um beijo gigante da Profineia para vocês. Se cuidem, tá?